E aí, gente, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos entender como funciona o processo de eleição e como se dá o sistema de eleição na maior parte dos países do mundo. E vamos entender então o que é o unipartidarismo, também chamado de monopartidarismo, o que é o bipartidarismo e, por fim, entender o que é o pluripartidarismo, também chamado de multipartidarismo, certo? Além disso, nós vamos entender de que forma que se dá o processo eleitoral no Brasil especificamente, né? Entender duas condições fundamentais do processo de eleição, né? Essas duas dimensões do processo de votação nós chamamos de uma eleição majoritária e de uma eleição proporcional, né? A eleição no Brasil ela ocorre a partir dessas duas dimensões, né? Na proporcionalidade e na majoritária, beleza? Então vamos lá, galera. O primeiro sistema que nós vamos analisar é o unipartidário. Unipartidário, como o próprio nome já diz, refere-se a um único partido político. Então, nesse sistema eleitoral, só existe um único partido político legalmente instituído pelo sistema eleitoral. É um exemplo desta condição de unipartidarismo a China, né, que desde o final da década de 40 adotou um sistema unipartidário, né? Além da China, Cuba, aqui nas Américas, também tem um sistema unipartidário, ok? O segundo sistema eleitoral que nós temos é o bipartidário, também chamado de bipartidarismo, né? Dentro do bipartidarismo, só existem dois partidos políticos que são legalmente instituídos e concorrem aos pleitos eleitorais. Temos exemplo disso aqui no Brasil, que durante o período da ditadura civil-militar, né, o que reverberou na maior parte desse período foi o sistema bipartidário, né, composto apenas por dois partidos políticos, que à época era a Arena, né, a Aliança Renovadora Nacional, e o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, ok? Passamos então para o último sistema eleitoral, o último sistema partidário, que é chamado de pluripartidário ou multipartidário. Nesse sistema, existem vários partidos políticos que são registrados pela Justiça Eleitoral e, portanto, vários partidos políticos que concorrem aos pleitos eleitorais, certo? É o exemplo do Brasil atualmente, né, onde tem mais de 30 partidos políticos e, por exemplo, nós temos também Portugal, um sistema multipartidário, né, onde vários partidos políticos concorrem ao pleito eleitoral, ok? Ok, então, vamos então às eleições majoritárias e proporcionais. Pessoal, nas eleições majoritárias, que aqui no Brasil, por exemplo, né, são as eleições que elegem o prefeito, né, o governador dos estados e do Distrito Federal, né, os governadores, né, e os senadores da República, né, essas eleições elas ocorrem de forma majoritária. O que é uma eleição majoritária? É a eleição em que o candidato que obtiver o maior número de votos válidos, ele é eleito, né, de forma objetiva. Então, o candidato que conseguir chegar em primeiro lugar e obtiver um número maior de votos, né, os votos mais expressivos, então ele é eleito, ok? Essa é a forma de organização chamada de eleição majoritária, né? Além da eleição majoritária, nós temos as eleições proporcionais. As eleições proporcionais, elas não funcionam dentro dessa lógica, né, das eleições majoritárias, como eu disse a vocês, certo? As eleições proporcionais, elas elegem aqui no Brasil, por exemplo, os deputados federais, os deputados estaduais e os vereadores. Eles são eleitos a partir de eleições proporcionais. As eleições proporcionais, elas consideram, né, o coeficiente eleitoral, ou seja, a quantidade de eleitores presentes no processo eleitoral, né? Também considera a quantidade de votos feitos pela coligação a qual esse partido está colocado e também considera a quantidade de votos que os partidos individualmente tiveram, né? Para assim conseguir fazer um cálculo, né? Elaborar um cálculo que definirá aqueles candidatos os quais foram eleitos, certo? Então essa é a diferença assim crucial entre uma eleição proporcional e uma eleição majoritária, certo? Eu espero que essa aula tenha sido proveitosa, que possa ter contribuído. Um grande abraço e até mais.